porque vai machucar. Manará, xanará, manarai. Tô falando do senhor Silas Malafaia. Silas Malafaia, manarai. Vocês já foram crentes, vocês desviaram. Manarai, xanarai, manarai. Quem tá mandando dizer aqui é o pai. Levanta e vamos ver o que acontece. É melhor levanta e vamos ver o que acontece. Naraxa, manarai, manarai. Tá enganando meu povo, diz o Senhor. Tá achando que tá oculto? Tá achando que eu não tô vendo? Manará, xanarai, manarai. Se arrependam para viver. Se arrependam e vivam. Se arrependam e vivam. Tá aí. Estão comercializando. Tem outros? Tem outros. Tem outros. Mas Deus não deixa eu falar aqui agora. Ei, Silas Malafaia, Marco Feliciano, se arrependam, tá? Se arrependam para as pragas não virem. Se arrependam para as pragas não virem. Naraxa, manarai, ramarai. Senhor, coloca o Silas Malafaia e o Marco Feliciano em tuas mãos, Pai. Olha eles aí, Senhor. Que o Senhor possa tocar no coração deles e que possa ter um arrependimento, Pai. Que eles possam te servir, Senhor. Que eles venham largar essa maçonaria, Pai. Que eles venham sair, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Malafaia, olha só. Pastor Malafaia, poderia explicar sobre os vídeos que falam a seu respeito com envolvimentos com a maçonaria? Deixa eu dizer uma coisa aqui pra você. Se eu sou da maçonaria, só se a loja for na rua Montevidéu 1191, onde é a minha igreja, e o grão-mestre é Jeová. Vai ver se eu tô na esquina, rapaz. Que maçonaria porcaria nenhuma. Isso é uma acusação. Uns caras que querem ganhar adeptos através de internet, quer caluniar. Essa aqui é a história. Que eu sou de maçonaria alguma, rapaz. Eu sou de coisas... A maçonaria não é pra nós. Tem coisa que vale pra qualquer pessoa. Pro povo de Deus não presta. Pro povo de Deus não serve. Ok? Isso não é pra nós. Nós somos da luz. Nós saímos das trevas. Isso é calúnia, meu irmãozinho. Só posso dizer pra você. Calúnia. Não tem outra história, não tem outro papo, ok? A grande loja da maçonaria na Inglaterra, onde eles divulgaram a lista dos 110 maçons ilustres. E dentro dessa listagem estavam dois nomes que foram um pouco estranhos, no caso Silas Malafaia e o próprio Edir Macedo, bispo Edir Macedo, líder evangélico. Teoricamente, um líder evangélico que se diz luz, né, não pode ser maçom. Então, qual seria o motivo dos nomes deles estarem lá? Realmente, uma grande enganação. Eles utilizam a tática feita por Albert Pike, que no caso é utilizar a religião, para dois motivos. Ter ali uma grande quantidade de pessoas para que eles pudessem utilizar isso de massa de manobra, controle mental e etc. E também acumular fortuna e riqueza. Beleza, pessoal, estamos aqui no site, né, do Grande Oriente do Brasil, tá? Esse aqui é o site do Grande Oriente do Brasil, né, que tá todas as notícias aí referente à maçonaria no Brasil, tá? E aqui você tem o seguinte, tem um menu. Quando você vai ao menu, você tem aqui Orientes Estaduais. Beleza. No Oriente Estaduais, você tem a região Nordeste. Dentro da região Nordeste, você vai ter o Rio Grande do Norte. Tá aqui, o Rio Grande do Norte. Dentro do Rio Grande do Norte, você tem aqui, né, a Federação Federado ao Rio Grande do Norte, ao Grande Oriente do Brasil, que é a loja maçônica, né, do Rio Grande do Norte. Aqui está o site deles. Quando você vai no site deles, vai carregar, tá aqui, GOB-RN, então Grande Oriente do Brasil, Rio Grande do Norte. Quando você vai no Grande Oriente do Brasil, Rio Grande do Norte, você joga aqui lojas. E aqui você vem para as lojas, né? Quando você vem para essa região aqui, ó, primeira região, você vai estar aqui embaixo. Cadê? Loja Pedro Alves Pinheiro, tá vendo aqui? Na federação aí, no Rio Grande do Norte, você tem a loja 12, Pedro Alves Pinheiro, ok? Vamos jogar o nome dessa loja no Google, loja maçônica Pedro Alves Pinheiro. Vamos jogar no Google, loja maçônica. Tá aqui porque eu já estava fazendo a pesquisa. Loja maçônica Pedro Alves Pinheiro, ok. Quando você abre a loja maçônica Pedro Alves Pinheiro, você tem aqui, de fato, página inicial, que é a maçonaria, como tornar um maçom, e mais abaixo, de fato, tem aqui, ó, Maçons Ilustres do Brasil. E nesse artigo Maçons Ilustres do Brasil, eu vou dar um zoom para ficar bastante grande para você poder acompanhar. Você tem o nome dos 110 maçons ilustres do Grande Oriente do Brasil, tá? No site federado do Grande Oriente do Brasil. Isso aqui não é invenção, não, tá? E aí você tem vários nomes, né, de políticos, de governadores. O número 27, né, aqui na lista é do senhor Edir Macedo, bispo Edir Macedo, pastor evangélico, né? E aqui também abaixo do Edir Macedo, o número 29, aparece o nome do doutor Enéas Carneiro, tá? Médico e político. Vamos descendo um pouco mais, você vai ter, mais embaixo um pouco, você vai ter o número 52, Jaime White, pastor presbiteriano, né? O senhor Jaime é o número 52, é um pastor presbiteriano, ok?
E descendo um pouco mais, você vai ter, tem vários nomes, tá? Isso aqui é uma lista pública, tá num site que qualquer pessoa pode acessar, ok? Você está vendo eu fazer o acesso, não é nada oculto ou escondido, o nome das pessoas está aí. E quando você desce um pouco mais, o número 99 é o pastor Silas Malafaia. Então a grande questão por que o nome do pastor Silas Malafaia está nessa lista, por que o nome do Edir Macedo está nessa lista e por que o nome, né, também do 52, deixa eu ver se eu lembro aqui, 52, é isso, né? Jaime White, né, pastor presbiteriano, por que eu também está nessa lista? A minha questão é, se o Silas Malafaia diz que não é maçom, por que o nome dele está nessa lista dos 110 maçons ilustres do Grande Oriente do Brasil, num site do Grande Oriente do Brasil, no Rio Grande do Norte, no site da loja maçônica Pedro Alves Pinheiro? Essa é a minha pergunta para o pastor Silas Malafaia. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Porque eles tiveram que se esconder. Que nem a República foi fundada por eles. O fim da monarquia e o início da República é um fenômeno maçônico. Como o protestantismo é. Agora, só ingênuo acredita que os maçons abriram a República, criaram as leis, criaram as constituições e devolveram isso pro povo. Só ingênuo. Como também acreditar nisso, que as primeiras igrejas, todas elas eram templos maçônicos, e de lá pra cá, a presbiteriana, a batista, a Assembleia de Deus, o Macanão, né? Que de lá pra cá, toma, é de vocês, nós só ajudamos, vocês estão de brincadeira. Então, assim, pra gente poder entender esse funcionamento, esse mecanismo, que é o que você entrou aí, você tem que entrar no mérito da teologia que eles estão aplicando. Você vai entender que eles são maçons. Qual é a teologia que eles estão aplicando? Que tipo de teologia? Qual é o conteúdo? Aí você vai chegar nessa conclusão, que todo esse conteúdo, ele é extraído da chave de ativação que eu falei para vocês aqui, que é o protestantismo. Tá? Então todos eles estão trazendo à igreja conceitos políticos, materialistas. Você vê que todos eles trabalham a mesma dinâmica de pensamento, de que você tem que ser alguma coisa nesse mundo, de que você tem que ter propriedade, de que você tem que avançar, de que você tem que ser uma pessoa bem-sucedida, realizada, intelectual, formada. Então todos esses estímulos materialistas estão presentes na teologia atual. Pois uma pessoa hoje que ela não tem bens, que ela não tem propriedade, que ela não tem família, que ela não tem casamento, que ela não tem capacidade, ela não é uma pessoa. Ela não é abençoada. Esse é o conceito da teologia atual. Entendeu? Então, aonde Jesus pregou isso aí? Aonde está no evangelho dele? Que o que o homem possui, o que ele defina quem ele é perante Deus. Jamais. O que define o cristão para Jesus é aquilo que sai dele. Sim. É o que está dentro dele. Não aquilo que ele possui. A vida de um homem não consiste naquilo que ele tem no mundo, mas naquilo que ele é por dentro. Daí a gente começa a identificar ainda esse mecanismo por meio desses conteúdos, desses pensamentos. É o trabalho que a gente faz. Nenhum pastor vai assinar uma carta, eu sou maçom. Entendeu? Por exemplo, Silas Malafaia. Eu sei que esse cara é maçom. Eu sei que ele é da ordem, por questão de poder e influência. Mas a teologia que ele passa, que ele introduz, dizendo o evangelho é cultura, o evangelho é esporte, o evangelho é política, porque a igreja está dentro do cosmos, porque a igreja é sociedade. Ele só ativa pensamentos que estão lá na terceira fase. Ele só introduz elementos calvinistas. Então, todos eles têm a mesma dinâmica e o mesmo conteúdo teológico. É assim que a gente vai, na verdade, identificando quem são os agentes, quem são os representantes. O pastor Silas Malafaia já foi, inclusive, claro, acho que foi um dos únicos desse nível, né, de grandes lideranças, que fez um vídeo e falou abertamente: eu não sou da maçonaria, até mandou um abraço para o pessoal da fraternidade, mas disse que não é. Mas fala que ele fala da maçonaria que nem eu tô falando agora. Ninguém fala, né? Ele não pode. Ele não pode falar, nesse caso. Não pode. Ele pode dizer que ele não é. Mas em compensação, ele, como grande parte da Assembleia de Deus, como grande parte das outras denominações protestantes, está dentro do Pacto de Lausanne de 74, que une Vaticano, CNI e ONU. Todos eles fazem parte de confissões e instituições que estão dentro de um pacto que fez acelerar essa teologia que nós estamos falando aqui. A descentralização de Cristo, por ideias que são materialistas, por ideias que são religiosas. Pô. Então a gente tem que entender que na Marcha para Jesus a gente foi, né? Sim. E a Marcha para Jesus, ela era um movimento considerado pelo Estado como seu patrimônio, e patrimônio cultural, que quer dizer o seguinte, que a Marcha para Jesus, ela recebe recurso do Estado para poder representar um movimento cultural e interreligioso, que quer dizer que ela se prontifica a cumprir reivindicações políticas e estatais, como a marcha gay, que eles tanto criticam, como até essa marcha do Exu aí, que eles também foram contra, mas todas são financiadas pelo mesmo recurso e estimulam as mesmas pautas. Olha só para você ver. Mas eles escondem esse mecanismo dentro do tom moral, dentro dessa briguinha, dessa divisão de debate teológico, mas você sabe que está tudo alinhado porque eles estão cadastrados no mesmo fundo. O Malafaia esses dias mesmo se manifestou contra alguém lá no Estado que questionou a verba que o Estado dá para a Marcha para Jesus lá no Rio de Janeiro. Que não sei dizer um montante aí. Por que o Estado ia dar dinheiro para a minha igreja? Para me pregar o evangelho? Você sabe que não.
Pastor, eu entrevistei aqui o Daniel Mastral também, e ele também tem essa linha de que a maçonaria, de que a nova ordem mundial, etc e tal. Mas assim como durante a conversa com ele, eu vejo algumas coisas aqui na nossa conversa que ele não conseguiu provar muito do que ele falou, ou pelo menos não apresentou as provas. Foi um papo muito agradável, mas sem provas, só teorias. O senhor tem provas do que o senhor fala, por exemplo, quando o senhor fala, o Malafaia ele é maçom, a maçonaria... Com base na teologia dele, sim. Tem como provar? Com base na teologia dele, comprometimento teológico e institucional. Essas duas coisas eu afirmo que ele é maçom. Porque ele tem sociedades e ligações com instituições que estão extremamente comprometidas com tudo que eu te falei aqui. E a teologia que ele passa é a terceira fase do calvinismo, que serviu de emancipação institucional para a maçonaria. Se ele prega... Coincidência, não? No caso dele, é cumprimento de protocolo. Agora, eu entendo essa questão de querer que ele venha dar uma carta assumindo essa posição dentro da maçonaria. Ele nunca vai dar, ninguém vai dar, Israel. Mas observe, o comportamento dele de atuação ministerial destaca a mesma teologia e está ligado às mesmas instituições do plano globalista. Não adianta, daí isso tem que ter aprofundamento histórico, trabalho científico, aí isso está dentro dos meus canais, aí quem entrar na Verdade 10 Minutos, que lá eu trato mais dessa agenda de 2030, vai entender melhor a mecânica dessa atuação, entendeu? Então eu que já acompanho o que ele fala e o que ele prega, eu identifico nele a mesma teologia como também as mesmas instituições, é assim que a gente trabalha. Agora eu não preciso que ele assuma que ele é maçom para saber que ele é maçom. Ele é da ordem e ponto final pela teologia que ele preserva e passa, ponto. Uma figura que vai a público, entendeu? Se entremeter nos assuntos políticos e querer exatamente fazer presidencialismo de coalizão. Você sabe o que é isso, né? Sim. Presidencialismo de coalizão. Ele costuma atuar constantemente nesses interesses. Então quer dizer, o que esse cara é? Cristão ele não é, pô. O que ele é então? Então dê um nome pra ele. Porque pastor e cristão ele não pode ser. Nessa linha de atuação teológica e institucional. Entende o que eu quero dizer? Sim. Ok? Já moral, já ele como pessoa, eu não tenho nada a falar, porque eu não pesquiso isso dele. Mas ele, como outros pastores, tem comprometimento teológico e institucional. É assim que a gente trabalha aqui. Se leva a isso, caramba, se leva a chave de ativação do que eu te falei aqui, da fase mais importante da maçonaria, que é a emancipação institucional. Com Calvino e Lutero, com os mesmos elementos teológicos que estavam lá, e ligação institucional. Caramba, ainda vou ter aí na dúvida que esse cara é, e os outros demais. É isso. Bom, você não teme que ele lhe processe, não, por conta de uma afirmação como essa? Com base na teologia que ele prega, não. E com base nas ligações institucionais que ele tem também, não. Eu já falo do Malafaia há muito tempo, se você quer saber. E desafio ele, faça um processo. Não vai fazer. Porque o meu problema com ele, como com os demais, não é pessoal. Eu não tenho problema pessoal nenhum com eles. O problema é que eles estão debaixo da mesma prerrogativa que eu. Ponto. Então o que eu estou falando dele, eu falo de todos. É a mesma teologia, é a mesma base institucional. E a gente trabalha esses apontamentos. Eu queria que ele e os demais me provassem que eles não estão no Pacto de Lausanne de 74. Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha pro povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com a maçonaria? Sim. No dia 18 de outubro, eu entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio, com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo. Ameaçado de morte, não foi pelo beira-mar, não. Ameaçado de morte por pastores. Pô, para com isso. Agora, o que tem isso a ver com cristianismo, com cristão? Meu Deus do céu. Olha, cadê a Câmara? Eu quero falar aqui direto para a Câmara. As nossas lideranças evangélicas, o povo evangélico está sabendo quem está lá dentro. Vocês vão se pronunciar logo. Vocês sabem que está escrito lá para vocês. Ó, Senhor, eu fundei a religião, eu expulsei demônio, eu curei enfermo. Deus vai dizer para vocês, olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vocês sabem que os bodes serão colocados à esquerda. Eles vão ser jogados no inferno. Não tem, a palavra de Deus é clara. Não vem com conversa fiada, dizer que não sabe, que lá o diabo se transfigura em figura de pessoas. Se você trouxer um satanista aqui entrevistar, ele vai dizer que o diabo dá dinheiro para ele, que curou ele de diversas doenças. Por quê? Isso é poder oculto. Nós estamos discutindo, isso existe. O anticristo, ele vai morrer e vai ressuscitar. Isso é impunidade, isso é injustiça. Olha aqui do lado o convite da Ku Klux Klan para uma noite evangelística. Forças ocultas vinham atuando, meu irmão. Isso aqui é um cartaz antiguíssimo que eu achei no museu da Ku Klux Klan. Olha aqui, em inglês, grande encontro da Ku Klux Klan, nesta terça-feira à noite. Por que os cavaleiros da Ku Klux Klan? Pelo evangelista Homer Kelly, entusiasta, comunidade, cantores, comunidade, dos livros evangélicos, bonitos números musicais. O Ku Klux Klan patrocinando o evangelho, meu irmão, matando os negros, fazendo tudo isso. É a mesma coisa que a maçonaria faz hoje. Faz tudo que Hitler faz. É o mesmo sentimento do anticristo. Se você quiser saber, conhecer um pouco mais do anticristo, você estuda a vida do Hitler. Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha pro povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com a maçonaria? Sim. No dia 18 de outubro de 2001, um ano depois que fui levado para o hospício como doido, o Stefan Saad, eu distribuí 3.500 livros, Maçonaria e Fé Cristã, de John Scott Horrell. E um desses livros caiu na mão do pastor Saad. Ele saiu da maçonaria em 95. Em 2005 eu fiz o primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel. O primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel
de ex-maçom no apartamento de 2 quartos lá na Tijuca, que os irmãos me conheceram. Isso que é intrepidez e ousadia. Um homem sozinho, pequeno, nós fizemos. E o Saad teve lá, pastor. Ele saiu da maçonaria e me entregou. Ameaçado de morte, não foi pelo beira-mar, não. Ameaçado de morte por pastores. Ele me procurou, eles estão querendo me matar. Eu socorri, como já socorri vários pastores. Aí o Stefan Saad sentou no sofá assim, grava que eu vou falar agora, 42 minutos. Ele faz uma oração, tá aqui, tá distribuído, eu entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio, com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo. Porque Deus mandou um homem lá na minha casa, entregou, num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. O diabo faz isso, ele te dá toda a autoridade e depois puxa o seu tapete. É um poder que não tem na Constituição brasileira, não permite essas entidades funcionarem, e muito menos na Bíblia. Se em João 18:20, pastor Jesus disse, e respondendo-lhe Jesus disse, eu sempre ensinei nos templos e nas sinagogas, onde reúnem todos os judeus, e tudo falei abertamente, e nada disse em oculto. Como é que o cristão vai viver de ocultismo? Nós, quando vemos uma criança lá quietinha num canto, você pode saber lá que ela está fazendo coisa errada. Então esse ocultismo não tem lugar no ministério, na igreja de Cristo. Forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos do Brasil. A revelação é deste médico. José Renato Pedrosa acusa a instituição de satanismo e diz que os maçons vêm manipulando a humanidade no decorrer da história. Os homens mais ricos da face da terra são os maçons. Porque Deus mandou um homem lá na minha casa, entregou, num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. Pastores maçons. Segundo o testemunho do pastor Saad, ex-maçom grau 33 e guarda dos selos por 10 anos, gravado em 18 de dezembro de 2001, afirma que estes são maçons e pastores evangélicos. Vamos aos nomes. Silas Malafaia e familiares, pastor da Assembleia de Deus da Penha, Rio de Janeiro. Edir Macedo, bispo fundador e dono da Igreja Universal do Reino de Deus. Bispo Rodrigues, político da Igreja Universal, pediu demissão por envolvimento no mensalão etc. Miguel Angelo, apóstolo da Igreja Cristo Vive, Rio de Janeiro. Fausto Aguiar de Vasconcelos, pastor presidente das Convenções Batistas Brasileira e Carioca. Nilson do Amaral Fanini, ex-pastor da PIB de Niterói e ex-presidente da Aliança Batista Mundial. Guilhermino Cunha, ex-pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Manuel Ferreira, juiz e pastor das Assembleias de Deus de Madureira, Rio de Janeiro. Abner, pastor da Assembleia de Deus de Madureira. Túlio Barros, pastor da Assembleia de Deus de São Cristóvão. José Wellington Bezerra da Costa, pastor presidente das Convenções Gerais das Assembleias de Deus. Caio Fábio, ex-pastor da Igreja Presbiteriana, Rio de Janeiro. Nemuel Kessler, pastor da Assembleia de Deus, Rio de Janeiro. Paulo César Brito, pastor fundador da Maranata do Rio de Janeiro. Francisco Silva, político e dono da Rádio do Garotinho Rádio Melodia, Rio de Janeiro. Isaías de Souza Maciel, pastor, dono da Rádio Boas Novas, Rio de Janeiro. Harold de Oliveira, político e dono da Rádio El Sadai, MK, publicita pai da Marina. Alberto Brizola, político e radialista, ex-marido da Marina de Oliveira, Rio de Janeiro. É estranho, pois todos citados na listagem são grandes líderes. Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha pro povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com a maçonaria? Sim. No dia 18 de outubro, eu entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio, com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo. Ameaçado de morte, não foi pelo beira-mar, não. Ameaçado de morte por pastores. Pô, para com isso. Agora, o que tem isso a ver com cristianismo, com cristão? Meu Deus do céu. Olha, cadê a câmera? Eu quero falar aqui direto para a câmera. As nossas lideranças evangélicas, o povo evangélico está sabendo quem está lá dentro. Vocês vão se pronunciar logo. Vocês sabem que está escrito lá para vocês. Ó, Senhor, eu fundei a religião, eu expulsei demônio, eu curei enfermo. Deus vai dizer para vocês, olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vocês sabem que os bodes serão colocados à esquerda. Eles vão ser jogados no inferno. Não tem, a palavra de Deus é clara. Não vem com conversa fiada, dizer que não sabe, que lá o diabo se transfigura em figura de pessoas. Se você trouxer um satanista aqui entrevistar, ele vai dizer que o diabo dá dinheiro para ele, que curou ele de diversas doenças. Por quê? Isso é poder oculto. Nós estamos discutindo, isso existe. E o anticristo, ele vai morrer e vai ressuscitar. Isso é impunidade, isso é injustiça. Olha aqui do lado o convite da Ku Klux Klan para uma noite evangelística. Forças ocultas vinham atuando, meu irmão. Isso aqui é um cartaz antiguíssimo que eu achei no museu da Ku Klux Klan. Olha aqui, em inglês. Grande encontro da Ku Klux Klan. Nesta terça-feira à noite. Por que os cavaleiros da Ku Klux Klan? Pelo evangelista Homer Kelly. Entusiasta, comunidade, cantores. Com Pimentel. Este. O primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel, de ex-maçom no apartamento de 2 quartos lá na Tijuca, que os irmãos me conheceram. Isso que é intrepidez e ousadia. Um homem sozinho, pequeno, nós fizemos. E o Saad teve lá, pastor. Ele saiu da maçonaria e me entregou. Ameaçado de morte, não foi pelo beira-mar, não. Ameaçado de morte por pastores. Ele me procurou, eles estão querendo me matar. Eu socorri, como já socorri vários pastores. Aí
O Stefan Saad sentou no sofá assim, grava que eu vou falar agora, 42 minutos. Ele faz uma oração, tá aqui, tá distribuído, eu entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio, com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo, porque Deus mandou um homem lá na minha casa, entregou num vídeo que é a comunidade dos livros evangélicos, bonitos números musicais. O Ku Klux Klan patrocinando o evangelho, meu irmão, matando os negros, fazendo tudo isso. É a mesma coisa que a maçonaria faz hoje. Faz tudo que Hitler faz. É o mesmo sentimento do anticristo. Se você quiser saber, conhecer um pouco mais do anticristo, você estuda a vida do Hitler. Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha pro povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim. No dia 18 de outubro de 2001, um ano depois que fui levado para o hospício como doido, o Stefan Saad, eu distribuí 3.500 livros, Maçonaria e Fé Cristã, de John Scott Horrell. E um desses livros caiu na mão do pastor Saad. Ele saiu da maçonaria em 95. Em 2005 eu fiz o primeiro encontro com o pastor Paulo Gravei, em desespero, o cara ameaçado de morte, 42 minutos. Ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. O diabo faz isso, ele te dá toda a autoridade e depois puxa o seu tapete. É um poder que não tem na Constituição brasileira, não permite essas entidades funcionarem, e muito menos na Bíblia. Se em João 18:20, pastor Jesus disse, e respondendo-lhe Jesus disse, eu sempre ensinei nos templos e nas sinagogas, onde reúnem todos os judeus, e tudo falei abertamente, e nada disse em oculto. Como é que o cristão vai viver de ocultismo? Nós, quando vemos uma criança lá quietinha num canto, você pode saber lá que ela está fazendo coisa errada. Então esse ocultismo não tem lugar no ministério, na igreja de Cristo. Forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos do Brasil. A revelação é deste médico. José Renato Pedrosa acusa a instituição de satanismo